Ora, bom dia, meus amigos. Bem, o HB mandou-me um e-mail. Eu vi o e-mail ao HB, não, eu não vou falar desse senhor, não é para mal. O HB mandou-me o link para uma live do professor Pedro Roja, que é conhecido pela sua misoginia e enfim, questões várias. O HB, pá, eu gosto muito de si, como sabe. Mas não, eu não sei o que é que estou aqui a fazer, já vos disse muitas vezes, estou aqui a brincar com o meu microfone, eu não sei o que é que estou aqui a fazer, os senhores têm eu não sei se os senhores gostam da paideia, não é, mas até são capazes de gostar, mas eu tenho-vos libertado de elementos agora pouco a pouco. Eu sou muito mais dentro do sistema do que os senhores possam imaginar, mas muito mais, por isso é que fiquei sempre tão ofendido com tanta coisa, os filhos da puta, poxa. Isto é o que a gente combate dentro do sistema, é esta visão das redes sociais que eu... HB, não, essa visão completamente antissistema do sistema judicial. Não temos um código penal absolutamente genial, temos um código de processo penal absolutamente genial, a nossa Constituição, sim, tem as suas deficiências, mas é uma Constituição boa, tem as suas deficiências, tem sim senhor. Mas temos um Tribunal Constitucional extraordinário, atendendo a nossa arquitetura jurídico-constitucional. Somos uma das democracias plenas, das 23, nem os Estados Unidos são. E o HB manda-me esse link lá do ZugaTV, que eu percebo que o pessoal está a fazer a vida deles lá na ZugaTV. Eu gosto do pessoal do ZugaTV, um abraço para os senhores. Mas, eu do Chega só tenho simpatia com o elitismo do André Ventura e do professor Mitar Ribeiro, já disse aqui muitas vezes. Eu não tenho a visão nenhuma, se me falam de 25 anos de cadeia para os incendiários, eu nem vou comentar. Nem vou comentar. Que os incendiários são umas bestas, seguramente. 25 anos de cadeia. Isso é homicídio qualificado. Então quanto tempo de cadeia é que é para um homicídio qualificado? 50? 75? 100? Mas as pessoas vivem quantos anos? 150 anos? 200 anos? Estamos no Cáucaso agora, é? Tem que ser prisão perpétua. Já vos disse 1000 vezes que nós saímos de uma ditadura que mandavam as pessoas para um campo de concentração perpetuamente, e isso não vai entrar na cabeça das pessoas tão cedo. Como é evidente, não é? Dir-me-ão, mas é o povo que decide isso. Querem fazer como os americanos e para o registro anglófono maluquinho de colocar a decisão, uma decisão judicial em tribunal de júri multiplicado por 1000. Querem referendar a prisão perpétua. São malucos da cabeça ou quê? Querem referendar a pena de morte. O povo, estúpido até à medula como costuma ser, vai votar a favor da prisão perpétua, vai votar a favor da pena de morte, até que o filho vai lá bater com os costados, ou a filha, ou a amante, ou a mulher, ou a mãe ou o pai. Pois já é muito injusto. Os estúpidos. As pessoas querem 25 anos de cadeia para os incendiários. Então são 50 anos para o homicídio qualificado. Porque os crimes de sangue, o incendiário mata pessoas. Se for provado que aquele incêndio matou uma pessoa, aí já é 25 anos de cadeia, porque é homicídio qualificado. Os senhores não podem confundir bens patrimoniais com o bem jurídico supremo, que é a vida. Mas eu sou maluco. Eu é que sou maluco, já estou como ao escalário. O maluco sou eu, não é? O maluco sou eu, estar aqui a tentar ensinar filosofia de direito, direito penal e psicanálise e outras coisas afins a pessoas que, como se viu e como se tem visto, estão sempre do contra. Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, que eu tenho visto nas redes sociais e até nas minhas lives, estão sempre do contra. Os senhores estão contra tudo e todos. Está bem, puta que os pariu. Pronto, acabou. Boa sorte. Felicidades. HB, não estou a falar para si, hein? Você é uma pessoa impecável. Mas o professor Pedro Roja, com o devido respeito, por isso é que o André Ventura nunca pegou nele, nem para deputado, nem para quer dizer, que é uma visão do sistema de justiça que o professor Figueiredo Dias, enfim, quer dizer, ficaria a olhar para aquilo, mas você vive onde? No planeta Marte? Alguma vez nós tínhamos
uma democracia plena e avaliada pelo Economist, se tivesse um sistema de justiça como o professor Pedro Roja diz, opa, por amor de Deus, vamos para a matéria, que é para eu não me chatear mesmo, não quero mesmo chatear, mas é que não quero mesmo chatear, vou ser sincero, eu fico horrorizado. Epá, os senhores avaliem a minha situação, não é? Avaliem a minha situação. Aconteceu alguma coisa ao Dr. Alexandre Correia? Não, é uma democracia plena, a sério. A minha situação. Avaliem a minha situação. Como é que é possível uma democracia plena? Democracia plena em que todos são iguais. Portugal. Democracia plena, onde os TTSPs e os piercings na rata é que são quem manda, está tudo estragado. Não é? Por isso, os senhores deixem-se lá ficar no vosso Portugal pequenino. Pode ter muitos defeitos, mas em termos políticos é um espetáculo. Em termos jurídico-penais, e se me vão falar do Sr. Primeiro-Ministro não podia ir de férias porque está o país a arder, vai ele apagar os fogos, é? É ele que vai apagar os fogos, é como o Zé Luís, coitado, fica sem voz. Um abraço para si, caro amigo Zé Luís, um herói que está sempre nas minhas lives, coitado do homem, nos dias de folga vai apagar os fogos, nem conseguia falar, coitado do rapaz. É o Sr. Primeiro-Ministro que vai fazer como o Zé Luís, nos fins de semana apagar os fogos. Mas o Sr. Primeiro-Ministro é bombeiro agora? Não. Comando operacional, mas não há hierarquia de Estado. Não há comandantes de proteção civil, não há ministro da Administração Interna. O professor Ministro Sabanal é uma tança. Os senhores conhecem o professor Ministro Sabanal de algum lado? Sempre foi uma excelente operacional em tudo o que fez. Como provedor de justiça, como juiz tribunal constitucional, como professora catedrática. Toda a gente tem o maior dos respeitos pela professora Ministro Sabanal. E os senhores vão dizer a mim, parecem os maluquinhos, mais uma vez, das redes sociais, o homem não conhece ninguém. Não, os senhores é que não conhecem ninguém. Mas quantos ex-professores e ex-confrades meus, é o que eu já vos disse aqui 50 vezes, que estão sempre nos mesmos meios, serviços secretos, militares, diplomacia também, que eu falo pouco aliás, academia e procuradoria, é sempre assim, andam sempre todos ao mesmo. A professora Maurício Amaral, judicatura também. E estão a falar assim da senhora, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Digo eu, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Os senhores vivem nessas casas, são uns alcoólicos, são uns disfuncionais, só sabem comer e beber, é o termoço, Portugal tornou-se uma cova de amor sem filtro e as redes sociais multiplicada por 1000. Só que as redes sociais, como são mundiais, é a cova de amor mundial, é uma espécie de complexo do alemão mundial. Boa sorte, felicidades para os senhores. HB, Pedro Roja, professor Pedro Roja, por amor de Deus, faz até à medula. É bom homem, não digo que não. Mas Jesus, eu já tive muito tempo na minha live também, bons homens, sim, mas cada faz que até mete impressão. Está bem, pronto. Não há dúvida nenhuma, HB, o homem é faz, mas faz, hein? Nada contra, o professor Rosário Fernandes também se assumia como faz. Já departava-se da rede. O professor Rosário Fernandes, num congresso que eu estava por acaso, a chamar ao Maio Soares o Bolor Soares, porque o Maio Soares tinha chamado ao Portas o tumor. E o professor Rosário Fernandes naquele dia, foi quando eu o trouxe do Porto para Lisboa no Canhão, e ele sempre a falar das mulheres, minhas gajas, fizeram todas psicanálise. Mas os senhores das redes sociais é que conhecem o professor Rosário Fernandes. Os senhores das redes sociais é que iam aos congressos do CDS e davam boleia ao professor Rosário Fernandes e faziam as campanhas com o Portas. Estão a ver, é que eram amigos da Teresa Queia. Estão a ver, é esta a diferença. Os senhores estão completamente fora do sistema de vida social e, elite, e política da elite portuguesa. Eu sempre estive lá, apesar de ser Rafael da Amadora. Porquê? Porque não sou assim tão rafeiro como sempre dei a entender. Eu sou rafeiro no sentido que o meio social era crime. Mas o meu próprio pai tinha convivência com esse pessoal todo, até mais que os graúdos, porque o meu pai era em termos internacionais. O meu pai foi para a América também. Não vos conto aqui as histórias da América, a minha mãe não me quer. Mas antes da União Soviética houve o tempo da América, que eu não posso falar que a minha mãe não me deixa. Mas o meu pai chegou a viver na América. Não ia lá de vez em quando, como na União Soviética. Chegou a viver na América. Com quem? A fazer o quê? Não vos posso dizer. Mas quem é que ia viver para Washington? Quem é que ia viver para a América naquele tempo? Ainda nos anos 60. Porque ele começou a ir para a União Soviética nos anos 70. Antes do 25 de Abril acontecer.
Os senhores, o vosso pai é pedreiro, a vossa mãe é gorda alcoólica que depois se tornou lésbica. Vão para as redes sociais, completamente traumatizados por terem pais terríveis. Nada contra as lésbicas, nada contra as gordas, nada contra os alcoólicos, nada contra os pedreiros. Os senhores é que parecem ter. A minha família não é isso. É outra coisa. Temos muita pena. Mas o senhor das redes sociais, como vem de famílias completamente disfuncionais, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista estético, como do ponto de vista geral do termo, vem para as redes sociais atacar tudo o que bom a sociedade produz. As famosas elites. Boa sorte. Muito boa sorte. Fazem-me lembrar os ratos na toca. Só quando os ratos mortos estiverem lá à porta da toca é que saem. Fazem bem isso, pessoal. Boa sorte. Nas tropas especiais nós sabemos muito bem como é que se lida com essa gente. Sabemos muito bem. Vamos para a tese e depois para a matéria. Esta é a minha tese minha tese em Direito Penal, como sabem, a versão em português. Por isso não vou, Gabi, não vou analisar o que o professor Pedro Rocha disse. E nem vou analisar os incêndios para não me chatear, para não vos mandar todos para a puta que vos pariu. A maneira como as pessoas falam do Sr. Primeiro-Ministro eu se fosse Primeiro-Ministro, eu não tenho jeito nenhum para a política por causa disso. O engenheiro Vinho está cheio de razão. Não tenho jeito nenhum para a política. Adoro política. O homem grego é um homem político, como diz a paideia. Eu sou profundamente helénico, tal como qualquer pessoa de bem deve ter os valores helénicos, são os valores morais e filosóficos e axiológicos e éticos mais desenvolvidos na história da humanidade. Não é os maluquinhos a levar no cu dos aborígenes que nos vão ensinar alguma coisa, como é evidente, não é? E não se pode falar assim. Eu posso falar da maneira que eu quero. Sabem porquê? Porque as pessoas de bem sempre produziram o bem para a sociedade e desenvolvem a sociedade no seu melhor. Os criminosos das redes sociais são criminosos, assassinam o caráter e violam a vida das pessoas. Com esses, o Estado de Direito é uma benesse. Com esses, é Estado de guerra, onde a Convenção de Genebra se aplica. Por inércia do direito internacional humanitário, não sei se sabiam, em situação de guerra, aplica-se o direito internacional humanitário, que é um decalque da Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra é um dos poucos tratados no mundo inteiro que todos os países são signatários. Porque realmente a natureza do ser humano é guerrear. Por isso é que todos assinaram a Convenção de Genebra. Não, está direito. A Convenção de Genebra. As redes sociais estão num registro de guerra permanente. Thomas Hobbes. E os senhores acham que eu vou... bem. Nem me quer chatear, pá. Se falam assim do Primeiro-Ministro, essa estrutura de guerra permanente, pois não há lei que valha, não há moral que valha, não há ética que valha, nada. Completamente doentes, como um autêntico Bin Laden, como um autêntico mulá afegão, do Afeganistão neste caso. Como dizia o Bin Laden numa entrevista na televisão, vocês no Ocidente querem viver, nós aqui queremos a morte. Pois, estas pessoas já estão mortas, estes zombies das redes sociais já estão mortas psicologicamente, o que o Alford diz acerca dos psicopatas, já estão mortos. Querem unir-se na morte com o outro. A pulsão de Thanatos. Fantástico, sim senhor. Vamos para o professor Figueiredo Dias. Tínhamos ficado na liberdade do homem como pressuposto e não como critério do conceito de culpa. A nota é longa. Quando o professor Figueiredo Dias diz que o pressuposto é... Quando eu digo, e depois vou citar o professor Figueiredo Dias, eu digo o seguinte: a distinção entre aquilo que considera tratar-se do pressuposto do conceito de culpa, que é a liberdade do homem. Esta frase é minha, como sabem. E eu depois vou para a nota e digo o seguinte: fundada a culpa na liberdade humana, a culpa depende do livre-arbítrio. Os iluminados, nas minhas lives, chegaram-me a dizer, também por mensagem também, para seja dita, variedíssimas vezes, que o livre-arbítrio não existe. Não há direito penal sem livre-arbítrio. Estão todos errados. Não sei se as pessoas estão a ver, não é? O que eu... Enfim, não é? Pá, mas isto só mesmo. Ó, engenheiro Velino, a sua geração está certíssima. Isto aqui é o lixo dos lixos. Fundada a culpa na liberdade humana,
não será esta tomar como critério da primeira, não é critério, mas antes compreendido que, diz o professor Figueiredo Dias, o pensamento da culpa jurídico-penal aceita como seu ponto de partida a liberdade da pessoa. O pai do Código Penal, o pai do Código de Processo Penal, o pai do Código Português, o Código Penal alemão, moçambicano e por aí adiante, está errado. Os senhores é que sabem, sim senhor. Figueiredo Dias, sobre o estado atual da doutrina do crime, segunda parte sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da punibilidade. Não são critérios, são pressupostos. Os senhores não leem Wittgenstein, não conhecem a proposição sétima do Wittgenstein, do Tratado Lógico-Filosófico, do que não se sabe é melhor estar calado. Os senhores nas redes sociais sabem tudo. É o Dr. Google e é um barra à parede, manda o barra à parede. Sim senhor. Nas tropas especiais nós mandamos granadas à parede e os ratos da toca saem. Porquê? Está a arder. São ratos mortos lá de volta da toca, está tudo a arder. Oi, já não tenho hipótese, tem que sair. Quando sai levam um tiro nos cornos. É assim que as tropas especiais funcionam. É esse o critério, não é pressuposto. Em Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1992, página 7 e seguintes. Neste ponto, página 12, acrescento eu. Deste modo, o professor Roquesino concorda com o professor Figueiredo Dias, o professor Roquesino, o martelo dos ditadores, o homem que mais contribuiu para o Tribunal Penal Internacional em termos de dogmática e doutrina, ao que parece também um tonto, segundo ouvi dizer nas minhas lives, mas enfim. Nunca tinha visto, eu nunca tinha visto estas pessoas na minha vida. Nunca tinha visto pessoas a disputar o Freud, o Heidegger e o Roquesino destas maneiras. E eu disse, está bem. Onde é que está o prémio Nobel? Gostava de saber. Deste modo, Roquesino, culpa e responsabilidade, questões fundamentais da teoria da responsabilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1991, 4, página 503 e seguintes, e neste ponto, página 527. O professor Roquesino publicava na Revista de Direito do professor Figueiredo Dias, por ele fundada, que é a Revista Portuguesa de Ciência Criminal. O professor Roquesino e o professor Figueiredo Dias eram uma espécie de irmãos gêmeos, eram muito amigos. O professor Figueiredo Dias chamava o irmão Coimbrão, porque também foi doutor honoris causa por Coimbra, o professor Roquesino. Um dos mais respeitados penalistas do século XX, o professor Roquesino. O mais importante no direito penal internacional, o martelo dos ditadores. Os senhores viram como é que ele foi insultado nas minhas lives? Não sei se os senhores estão a ver. O que são as redes sociais? A dar-se voz à inteligência e à erudição da extrema-direita, mas também dá-se voz aos malucos todos. É o que eu vos disse várias vezes. A extrema-esquerda e a extrema-direita juntas num coquetel explosivo. Sudeste asiático com as minhas malinhas de cartão e os seus é que ficam com eles. Mas eu, obviamente, deixo umas grandazinhas primeiro. Neste ponto, página 527. Assim sendo, a liberdade como mero pressuposto da culpa, não critério, implica a consequência necessária da demonstração de tal liberdade. Não é preciso demonstrar-se, como é evidente. Mesmo quando fora, e se fosse em si possível, no caso concreto, imune, se tornando a qualquer crítica que veja nesta aceitação uma tomada de posição insuscetível de demonstração empírica e, por isso, especificamente da ordem jurídico-forense. Assim sendo, aqui trata-se da aceitação da liberdade, quod tale, como uma questão de crença filosófica, é o que o Kant dizia da crença racional. Conferi Figueiredo Dias, culpa e personalidade, para uma reconstrução ética jurídica do conceito de culpa em direito penal, em liberdade de culpa em direito penal, pós-fácil da segunda edição, 1983, página 277. Sem razão, como se pode compreender com o que fica dito, a crítica de Roquesino à necessidade na construção do mestre de Coimbra, o professor Roquesino criticava a concepção de culpa jurídico-penal do professor Figueiredo Dias, criticava de forma suave, como é evidente, não é? São um bocadinho diferentes as duas concepções, muito parecidas, mas são um bocadinho diferentes. A crítica de Roquesino à necessidade na construção do mestre de Coimbra, que é o professor Figueiredo Dias, de demonstração de liberdade existente no caso concreto, insuscetível se tornando de qualquer possibilidade de prova forense. E como eu aqui coloco, isto são palavras minhas, eu ponho em negrito, mesmo para dar a entender que é esta a tese,
porquanto não se trata aqui de uma aceitação da liberdade como critério, mas apenas como pressuposto da culpa jurídico-penal. Os maluquinhos das tecnologias e a puta que os pariu nunca perceberam isto. E de uma compreensão de liberdade que, independentemente de, no caso concreto, o agente poder ter agido de outra maneira, se centra na possibilidade, na pressuposta liberdade de realização existencial do homem, que no facto atualiza a personalidade que em si próprio construiu e se deu como sua, nesta pressuposta liberdade, fundando um juízo de culpa que não mais depende do empírico indemonstrado e eticamente indiferente liberum arbitrium e differentiae. Já estou com o latim do Gonçalo Almeida Ribeiro. Se eu falo latim, não, escrevo umas coisinhas, pouquinho, estudei latim, pouquinho, estudei muito mais grego antigo, a pessoa que gostava de Magalhães, e depois disse não, para o Júlio o grego antigo, portanto, a pessoa é peluzes. Mas quantos anos é que você estudou grego? 2, sou professor, e ensina ao seu amigo, bem, é só o alfabeto. Sou peluzes. Não sabia grego antigo, mas ria-se comigo. Porque achava piada aos putos novos, tendo ele tantos cursos superiores, não é? A gente estava no início, não é? Eu já era licenciado, como é evidente, mas fazia psicanálise com ele, e foi na altura também comecei a fazer o mestrado, e os seminários em Cambridge, e o professor Pedro Luz achava um piadão, como a pessoa mal diz também achou um piadão das minhas amizades com os Júlios, com os Paulo Renato, e obviamente já não é do tempo do Gonçalo Almeida Ribeiro, mas o Júlio e o Paulo Renato, eles são desse tempo. Eles o professor Pedro Luz e o professor Amaldias fartavam-se de rir com estas dinâmicas dos jovens intelectuais, e o professor Amaldias ria-se especialmente porque o Júlio era muito certinho com as meninas, e o professor Amaldias estava sempre na brincadeira, na supervisão, a dizer, nunca fui às putas e nunca cozi botões. Era assim que o professor Amaldias falava na supervisão, era uma linguagem muito vernacular. Eu fartava-me de rir, as tias de Cascais ficavam horrorizadas, porque só fazia supervisão com o professor Amaldias, a elite da psicanálise na altura, e também da psicologia clínica, verdade seja dita, e da psiquiatria. Havia vários psiquiatras no grupo de supervisão, mas isto, como não é demonstrável no Google, é tudo informação minha, como é evidente, e então, já nem vale a pena, não é? E havia lá um que até fazia psicanálise diretamente com o professor Amaldias, havia às vezes ali umas azias, via-se que a análise tinha corrido mal, mas o bom rapaz, um médico psiquiátrico, muito bom rapaz esse. Eu sempre, lá está, a psicanálise e a psiquiatria sempre, como sabem, não eram mãos dadas. Todos os grandes mestres de psicanálise eram psiquiatras, com exceção da Melanie Klein e Ana Freud, de resto eram todos psiquiatras e filósofos. A maior parte deles de formação filosófica e formação médico-psiquiátrica. O Fairbairn, o professor Pedro Luz, o próprio Freud, o Bian, quantos querem, não é? Nesse aspecto, uns com mesmo concursos superiores, mesmo, como o caso do Fairbairn, era ele mesmo licenciado em Filosofia e médico-psiquiatra, e obviamente psicanalista, e o professor Pedro Luz também, e outros afins. Tinham mesmo, eram médico-psiquiatras e psicanalistas, mas tinham mesmo o curso de Filosofia, tinham licenciatura em Filosofia, a maior parte deles, raro os faziam doutoramento em Filosofia, mas também houve alguns. E nesse aspecto, o professor Amaldias falava assim, com esta piada, não é? E eles riam-se muito das brincadeiras que às vezes eu e o Filipe estávamos sempre a querer meter o Júlio nos maus caminhos. Pronto, isso é a vida de jovens intelectuais. Tem sido o meu mundo toda a vida, este mundo intelectual / guerreiro lá com os lutadores e com os outros pessoais das tropas, isto e aquilo. É um mundo bonito, é um mundo em que a excelência é sempre pretendida como na paideia. As redes sociais, eu fico logo mal disposto, mal bem para aqui, como sabem. Não fico mal disposto, mas é contra a minha natureza estar num contexto destes, percebem? Por amor de Deus. Mas enfim, há pessoas como o Dr. David e outros afins que, enfim, eu influencio e não há aqui qualquer utilidade para ajudar as pessoas de bem e contribuir para o desenvolvimento da humanidade, mas eu ir todos os dias à Cova da Moura e dizer, é só bandidos, é só doentes mentais, é só alcoólicos, é só filhos da puta. Aí o Alfredo mais tinha alguma razão lá com a caçadeira de cantos ratos, enfim. Diz o professor Roxine, conferir Roxine, acerca da problemática do direito penal da culpa em BFD 198359, página 1 e seguintes, neste ponto, página 12, construção de Figueiredo Dias, que com êxito poderá lograr o que Roxine, isto é palavras minhas, o que Roxine pretendera. 2 pontos,
uma culpa de compreensão de culpa jurídico-penal, uma compreensão da culpa uma compreensão de culpa jurídico-penal nos seus contornos, 2 pontos, diz o professor Roxin, igualmente, estou a citar, igualmente aceitável para deterministas e indeterministas. Igualmente aceitável para quem defende o livre-arbítrio e para quem não defende o livre-arbítrio. Ou seja, que nós temos liberdade de escolha. Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Os deterministas e os indeterministas. Nós, no direito penal, somos meio termo. Não é possível demonstrá-lo, mas é possível ter uma concepção de culpa jurídico-penal que parte do pressuposto do livre-arbítrio e não do critério do livre-arbítrio para a liberdade do ser humano. Isso chama-se concepção de culpa normativa, que é o que o professor Figueiredo Dias defende. E está muito articulado com o funcionalismo teleológico do professor Roxin. Ok? Um bocadinho diferente do funcionalismo sistémico do professor Jacobs, para dizer o mínimo. É aqui que eles se intercruzam. Brilhantes, brilhantes. Epá, este é o meu mundo. Não é os Pedros Arrojas. Está a vir a Gabriel. Não, epá, desculpe lá. Nada contra o homem, mas fachos, já tive anos a fio. Epá, por amor de Deus. Roxy, não tem nada contra os fachos gostam de mim, eu gosto deles. Acho piada, mas são fachos, pá. São fachos, acabou. Se eu era amigo dos fachos num tempo salvado, provavelmente. Estou aqui a brincar com o meu microfone. Provavelmente, eu sou do sistema, no tempo de Salazar, provavelmente seria da PIT, por mais que me custe dizer, não seria um operacional a matar pessoas, não sou maluco, mas provavelmente teria lá nos âmagos da inteligência. Eu não seria um revolucionário no tempo de Salazar, eu sou do sistema. Eu estou sempre com o senhor de cima, como dizia o Hermano Saraiva, ou com o senhor de cima ou com o senhor de baixo. Eu estou sempre com o senhor de cima, sempre. Por isso é que as elites gostam tanto de mim, e a extrema-direita, por mais aquilo que pareça, e a própria extrema-esquerda dominante, não é? Eu sou muito camaleão, eu sou muito tubarão branco, eu adapto-me. O que é que querem de mim? É isto? Está feito. Justiça social, se for possível. O que é que é a minha base? Código Penal. E o pessoal dos serviços secretos, aí é que está o problema. Eles com o Código Penal, às vezes, nas formações que os serviços secretos dão, às vezes os professores dizem não interessa como é que os senhores recolhem a informação, desde que não sejam apanhados. Epá, o pessoal legalista fica um bocado irritado com essa conversa, mas é assim que nos serviços secretos se ensina as coisas. Em Portugal, não é? Roxin, culpa e responsabilidade, questões fundamentais da teoria da responsabilidade em revista portuguesa de ciência, criminal 19914, página 526. Vamos para a paideia. A paideia. O que é que temos? Tenho um medo, estou com o telemóvel velho a fazer o vídeo, pá, já. Tenho um bocado de receio do telemóvel velho, vou ser sincero. O novo. É porque o velho tem aquela película e eu estou sempre a olhar para ele, depois fica, como me aconteceu ontem, como é que começa a ler e vir, ler para o boneco. Tínhamos ficado na educação estatal de Esparta, a polis como forma de cultura e os seus tipos. Isto é a paideia, a formação do homem grego, são os valores civilizacionais do Ocidente desde há 2000 anos. Um bocadinho mais tempo, mas grosso modo para compor o ramalhete, 2000 anos. Obviamente começou no século IV a.C. com Platão e Aristóteles, fundamentalmente, se essa foi a formalização. Começou verdadeiramente com os poemas homéricos 10 séculos a.C., sim, é verdade, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático foi quando a filosofia nasce. Os valores ocidentais do Ocidente, passando a redundância, começam quando a filosofia nasce, no século V a.C., com Sócrates. Quem formalizou a filosofia? Platão e Aristóteles, no século IV. A medicina nasce no século VI a.C., não é a medicina nos dias de hoje, como é evidente, com Hipócrates. Começou tudo ali, estão a ver? Vamos para a educação estatal de Esparta, a polis como forma de cultura e os seus tipos, a polis e o humano, o ideal espartano do século IV, não, agora que eu acabei de dizer, e a tradição logo ao princípio, hein? Logo ao princípio da paideia está aqui a tradição. Estão a ver? Honra, tradição, estão a ver? Fontes para conhecer Esparta, organização de Esparta, evolução de Esparta, Tirteu, apelo de Tirteu à Arete, ethos pedagógico de Tirteu, elegias de Tirteu forma, Arete espartana, eunomia, que é o poema, arte e música. Como dizia o Platão, foi pela música que começou a indisciplina. Pois. O Estado jurídico e o seu ideal de cidadão. Logo a seguir à honra e à tradição vem logo a lei. A lei. O Estado jurídico e o seu ideal de cidadão.
pólis jónica na Ilíada, pólis jónica na Odisseia, o direito em Homero, dikaiosine, lá vamos para o grego, continuidade da ética da velha polis, a lei escrita, a tecne política. A lei escrita tem que estar codificada, não é morais pessoais, isto não estamos na Inquisição, nem nos cultos religiosos. Atenção. A autoformação do indivíduo na poesia jónica ou eólica, descoberta do íntimo do homem, individualismo grego, arquílico, sátira, tique em arquílico, ritmo, Simonides de Amargos, Mimermo, Aleu, Safo. Também falam da Safo. Sempre existiram. Por isso é que os psicanalistas sempre foram tão condescendentes com os homossexuais. Sempre insistiram, pá. Deixar os homens e as mulheres fazerem a vida deles. Só mandam se forem eleitos. Como é evidente. A mesma coisa ao feminino. Heterossexual ou homossexual, seja o que for. Manda se for eleito. Se está a mandar porque tem superpoderes, o vosso amigo faz a malinha e vai para o Sudeste Asiático. Não foram eleitos. Pois, ou é uma ditadura ou é uma democracia. Se eu estou numa democracia e quem manda é quem não foi eleito, pois, eu peço imensa desculpa, eu sou um racionalista, não tenho paciência para toda a gente doida, não sou psiquiatra. Solon, 2 pontos, começo da formação política de Atenas. E ficamos por aqui. A polis jónica, a sociedade ática do tempo de Solon, não é ética, é ática. Solon, brilhantíssimo. Solon e a lei social imanente, conceito de AT, destino e esforço humano. Estão a ver aqui o esforço, honra, tradição, direito, esforço, estão a ver? Conceito de medida. E a seguir ao pensamento filosófico e a descoberta do cosmos, vamos um bocadinho para o Código de Processo Penal, um bocadinho nada para o princípio, como sabem, o volume 1, coitadinho, que tínhamos ficado na introdução à 4ª edição, há tanto tempo, coitadinho, não falo da introdução à 4ª edição da Código de Processo Penal, volume 1, comentado pelo professor Pinto Albuquerque, a lei, introdução à 4ª edição, quais foram as alterações? A lei número 74 de 2009, de 12/8, que aprova o regime aplicável ao intercâmbio de dados e informações de natureza criminal entre as autoridades dos Estados-membros da União Europeia. A lei número 88/2009, de 31/8, que aprova o regime jurídico de emissão e execução de decisão de perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime. A lei número 93 de 2009, de 1/9, que aprova o regime jurídico de emissão e execução de decisões de aplicação de sanções pecuniárias. A lei número 94 de 2009, de 1/9, que aprova medidas de derrogação de sigilo bancário. E ficamos por aqui. O professor Pinto Albuquerque, em cada edição do Código Penal e do Código de Processo Penal, diz quais foram as leis que mudaram. Cada uma mudou aqui, só para não haver dúvidas. Vocês estão a ver o craque que este homem não é. Mas também é um tanso. São todos uns tansos, porque pronto. São todos uns tansos, porque não estão nas redes sociais a destruir a vida dos outros. Só para saber. É senhor. Podem ficar com eles todos, filhos. À vontade. Tínhamos ficado no artigo 127 também do Código de Processo Penal, o volume 1º, na livre apreciação de prova, como tínhamos ficado na crítica da decisão favorável ao arguido pelos meios de comunicação social, tínhamos ficado nesse contexto, em que se falou do Acordo Internacional Europeu dos Direitos Humanos de Haas and Gisela versus a Bélgica, em relação aos jornalistas e aos magistrados, não sei se estão recordados, nota 20. Para concluir, como também viola a liberdade de expressão, o indeferimento de meios de prova apresentados pela defesa dos jornalistas em processo criminal por difamação, mesmo que esses meios de prova possam pôr em causa decisões de arquivamento proferidas em processo criminal contra as pessoas visadas pelas notícias dos jornalistas e que são queixosas no processo por difamação instaurado contra os jornalistas. Acordo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de Alban versus Roménia, de 28 de nove de 99. Nota 21. Ações fora do processo. As entidades públicas não podem realizar ações públicas que pressuponham a culpa do arguido,
antes do trânsito da sua condenação, o famoso transitado e julgado, como, por exemplo, uma conferência de imprensa organizada pelo Ministro do Interior e pela polícia, na qual se atribuiu ao arguido, sem qualquer reserva, espetacular esta, a culpa por certos factos criminosos depois da detenção do suspeito, mas antes da sua acusação. Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Alain de Ribeaumont versus França de 10 de 2 de 95, que é o que os senhores fazem. Os senhores são como este Ministro do Interior e esta polícia em França, em 95, bem, o Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é em 95, mas apertou os calos, até mais não, ao Ministro do Interior francês e à polícia que, ao que parece, sem qualquer reserva, atribuíram ao arguido a culpa por certos fatos criminosos depois da detenção do suspeito, mas antes da sua acusação. Quem diz que a pessoa é culpada de determinado tipo de ilícito penal é o procurador do Ministério Público. E o juiz depois, ou o coletivo de juízes, decidem em conformidade ou não. Não é o Ministro do Interior, não é o capitão Agostinho Lourenço, não é o António Oliveira Salazar, não é o André Ventura, não é a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, nem os maluquinhos das redes sociais. É o procurador do Ministério Público. Bem-vindos ao Estado de Direito. Pode ser assim, não? Se os senhores querem 25 anos de cadeia para os incendiários, à vontade. Pronto. Aqui o Código Penal e o Código de Processo Penal é para o caixote de lixo. Acabou. Eles fazem os seus outros. Pronto. Quem é que vamos pedir? O professor Pedro Roja, que é um grande democrata. Tínhamos ficado também no artigo 340 do Código de Processo Penal, como sabem, na nota 10, para concluir, destaque, que é, como sabem, a produção de prova, princípios gerais. Destaque, o preceito estabelece os critérios respeitantes à dimensão de prova relativa à imputação dos factos de acusação pública ou particular e de contestação, à determinação das incriminações e das sanções e à fixação da responsabilidade civil. Quanto à prova no pedido de indemnização civil, acorda ao Tribunal de Relação de Coimbra, do 5 de 10 de 2000, em coletânea de jurisprudência, volume 25454, e acorda ao Tribunal de Relação do Porto, de 26 de 6 de 2002, em coletânea de jurisprudência, volume 273, 223. Pronto, ficamos por aqui, já vos disse tudo, tese, a paideia, já há bocado vos deu o Código Penal. Ficamos por aqui, caros amigos. A lei penal e a lei processual penal é absolutamente extraordinária. Temos um país profundamente democrático, um dos melhores do mundo. Se os senhores continuam com essa deriva, porque estão nas redes sociais a comportarem-se como autênticos psicopatas, como diz o Peterson, que nunca tinha visto na vida dele, nem eu, porque estão sob o anonimato, os senhores estão a comportar-se de forma ou psiquiátrica ou criminosa. Os senhores é que sabem da vossa vida. Eu não dou peso peditório, porque vou ser sincero, estudei toda a vida e não consigo, apesar de ser bruto lá na Amadora, não consigo ir contra os maiores génios da minha idade. Se os senhores querem ir contra os maiores génios da minha idade, à vontade. Boa sorte. Muito obrigado. Um abraço.